Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suzane Silva e vim trazer um assunto hoje para brilhantar esse canal sobre liderança. Vamos lá? Muito se fala sobre liderança e pouco se coloca em prática. Para você, o que seria um líder? É aquela pessoa que está lá como seu chefe, supervisor, né? Aquele que lhe dá ordens no supermercado. A liderança, ela não é um cargo. A liderança é um sentimento. E todos nós podemos nascer líderes, outros desenvolver as habilidades de liderança ao longo do tempo. Na maioria dos casos, né, esses papéis estão muito em torno do papel masculino. Né? Então, quando a gente está falando aí do patriarcado, a gente está falando do papel masculino como chefe e como líder. A ideia de ter mulheres como eu, como várias outras líderes, como né, estamos todos os dias lá na Fox, ainda é algo raro. Mas eu vim trazer para vocês uma reflexão e um papo bem descontraído sobre liderança. Liderança, ela não se trata sobre cargo. Quando a gente fala sobre líder, a gente está falando de pessoas que engajam, pessoas que motivam e principalmente pessoas que estão disponíveis a desenvolver outras pessoas. Então, a Suzane, então quer dizer que um professor também é líder. Exatamente. Quando a gente fala do professor, muitas vezes a gente esquece que o professor está ali para passar conhecimento, mas ele também recebe, existe uma troca naquela relação. E ele, sim, ele é referência. Quem nunca cresceu e disse, aquele professor foi muito importante para mim. Ele me deu insights para eu cursar a faculdade que eu queria. E aí, quando a gente está falando sobre processo histórico, do papel fundamental da mulher, né? Então, ter essa mulher um papel líder, né? Não só apenas matriarcal, né? Pessoa que toma conta da casa. A gente está falando um outro cenário de liderança. Por quê? Porque a liderança, historicamente, ela foi fundamentada nessa relação de chefia. E aí, para ser chefe, você tem que ser firme, tem que ser grosso, né? Você tem que colocar pressão. E aí a gente perde muito o conceito da liderança. Nos últimos anos, né? A gente está falando aí já da década de 90 para cá, a gente começou a desenvolver várias técnicas e conhecimentos voltados para a liderança. Uma delas, inclusive, é o Manager 3.0. Se você não sabe, vale muito a pena ler esse livro e conhecer um pouco sobre mais. Outros autores contemporâneos trazem essa relação mais pontual. Quando a gente está falando do manager, ele vai trazendo um pouquinho, discursando, né, a evolução do papel da liderança nos últimos anos. Né? Um deles, a gente está falando de liderança 1.0, 1.2, 1.3. Mas, Suzane, qual a diferença entre elas? Pois é. A liderança, quando a gente está falando bem em ciência, você que é da área de administração de negócios, já ouviu falar, né? Quem é o pai da administração? A ideia é uma liderança voltada para chefias, cargos e poder. A gente está falando aí da primeira revolução industrial, início da segunda. E a ideia é voltada para essa hierarquia totalmente enraizada. E aí na segunda, no Management 3.0, a gente está falando de um cargo de liderança, né? Tem um papel, mas o líder ele escuta, ele tem uma escutativa, ele está preocupado um pouco com seus funcionários, com os colaboradores, mas não muito, né? Porque ele é o chefe e eles são o subordinário. Né? E aí essa relação ainda é super bem dividida, né? Quando a gente está falando sobre o patriarcado, essa relação de trabalho, né? Proletariado, etc. O Marco já trouxe um pouquinho sobre isso também. Mas a ideia do Mendes 3.0 é bem interessante porque a ideia é que todas as empresas, organizações, organismos vivos, elas caminhem para uma liderança humanizada. Estranho, né, falar? Voltar a ser humano, e ele não era humano antes, Suzane? Pois é, ele era sim humano. Mas ele deixou a humanidade dele para ter o cargo de chefia. Porque o chefe, ele não pode ser amigo. Já viram aquele ditado? Ah, negócios, negócios, trabalhos à parte. E é exatamente essa ideia, né? Não se misturar a amizade, uma boa relação. O Manager 3.0 fala que o bom líder ele é uma pessoa que apoia seus colaboradores, ele tem escuta ativa e presente, ele dá feedbacks contínuos. Então, quer dizer que a melhoria contínua acontece sempre, porque ele vai ouvir, ele vai processar, né? E vai dizer, olha, você tem tais pontos a melhorar. O feedback nunca se torna negativo. Por quê? Ele vai escutar aquele feedback, ele vai processar como um ponto de melhoria, de crescimento.
e logo à frente ele vai ter aquela evolução. Então, liderança é muito mais sobre colaborar, né? Engajar, inspirar outras pessoas a seguirem, a ser um exemplo, né? Então, todos nós podemos ser exemplos e trazer isso no nosso dia a dia, inclusive ter uma maior participação de inclusão, mais líderes, mulheres, pessoas diversas no dia a dia e buscar sempre uma liderança muito mais humanizada e colaborativa. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, quero saber o que vocês acharam, para a gente construir uma comunidade bem engajada. E curte, comenta e compartilha para todos os seus amigos, pessoas que precisam saber sobre liderança.